Como contar tragédias para o seu filho sem traumatizá-lo? Olá, mamães! A gente sabe que dar uma notícia ruim já é um processo bem difícil pra gente, pra nós, adultos. Agora imagine comunicar esse tipo de situação para os nossos filhos. Será que a gente deve contar tudo para eles? Esconder alguma informação? Como evitar que eles fiquem traumatizados com as notícias? Então vem comigo aprender como falar de tragédias com o seu filho sem causar nenhum trauma. Eu sou Michelle Botrel, neurocientista certificada no Canadá, bacharel em psicologia, pós-graduada em neuropsicologia, especialista em comportamento infantil, mãe de 2 meninos e atualmente eu moro no Canadá, onde eu continuo meus estudos sobre como melhor educar os nossos filhos. E aqui no canal eu ajudo pais e mães a entenderem como que o cérebro infantil funciona e como tomar decisões que realmente vai proteger a saúde emocional dos nossos filhos. Então, se esse tema te interessa, já se inscreva aqui nesse canal para você não perder nenhum conteúdo. Mas antes de começar, eu quero te dar aquele recadinho rápido sobre a primeira fórmula anti-birra do Brasil. O Ben Kids é um suplemento alimentar sem açúcar, sem lactose, sem glúten, projetado para fornecer aos seus filhos os nutrientes necessários para regular as suas emoções, reduzir a agitação, nervosismo, ansiedade e a birra. E aqui no link da descrição você consegue garantir o seu kit do Ben Kids. E agora então, vamos para o nosso vídeo. A importância de você não esconder as notícias do seu filho. Antes de te mostrar como que você pode contar as notícias ruins para o seu filho, eu quero te explicar o porquê que esconder coisas dele pode ser um grande problema. Muitos pais pensam que se não falarem sobre um determinado assunto, a criança não vai sofrer, vai esquecer, mas o problema é que as crianças são muito sensíveis e elas percebem quando algo não está funcionando. Então, se elas não entendem o que está acontecendo realmente, elas podem criar explicações ainda mais assustadoras para justificar o comportamento dos pais. E quando elas descobrem a verdade por outras pessoas, elas podem sentir que não podem confiar em você. Ou seja, contar de maneira sensível e adaptada à idade do seu filho é sempre o melhor caminho. Então agora que você já entendeu por que você não deve esconder as coisas do seu filho, agora a gente vai para uma parte super prática em como que você irá contar as tragédias sem traumatizar o seu filho. Então, por exemplo, a morte de um parente ou mesmo um animal de estimação. Esse é um dos temas mais difíceis para os pais lidarem, porque nós também temos muita dificuldade em lidar com essa situação. Mas ao invés da gente falar coisas do tipo, o vovô virou uma estrelinha, o cachorrinho foi passear, foi embora para um lugar melhor, o ideal é a gente usar uma linguagem simples e realista. O vovô ficou muito doente, o corpo dele parou de funcionar. Isso significa que ele não está mais aqui, mas que a gente pode sim sempre lembrar dele com carinho. Isso evita que a criança fique realmente esperando o vovô voltar, ou que ela realmente associe dormir com morrer e desenvolver realmente o medo de dormir. Um outro exemplo é de como que desastre natural ou mesmo violência. Então, hoje em dia, as crianças elas têm sim acesso a muitas informações na televisão, na internet. Então, quando algo acontece muito grave, como um desastre natural ou mesmo um ataque violento, elas podem ficar com medo e confusas. Então, ao invés de você super proteger e não falar nada, o ideal é você explicar de uma forma mais objetiva. Houve um problema em um lugar e algumas pessoas ficaram machucadas. Muitos adultos estão trabalhando para resolver isso e garantir que todo mundo fique bem. Isso dá uma segurança para o seu filho sem sobrecarregá-lo com a informação de que ainda não consegue processar. Um outro exemplo é a própria separação dos pais. Isso é um assunto que gera muito sofrimento para os filhos e quando os pais realmente se separam. E aqui o maior erro é você realmente brigar na frente do seu filho ou mesmo usar frases do tipo: o seu pai nos abandonou, a sua mãe nos deixou, a mamãe não quer mais a gente, o papai não quer mais saber de você. Isso causa muita insegurança e culpa no seu filho, porque ele pode realmente achar que foi o responsável por essa separação. O ideal é você dizer algo como: o papai e a mamãe não estão mais felizes juntos, mas nós sempre vamos te amar e vamos cuidar de você. Eu sempre vou ser sua mamãe e o seu pai vai ser sempre o seu papai. Isso mostra para o seu filho que o amor dos pais continua sendo o mesmo. E agora que você já sabe como dar uma notícia, um outro desafio que pode realmente surgir são as perguntas inesperadas que os nossos filhos fazem. As crianças, elas são naturalmente curiosas, então elas podem sim fazer perguntas do tipo: o que acontece quando alguém morre? Se você e o papai se separarem, eu vou ter que escolher com quem eu vou morar?
Isso pode acontecer comigo também, igual aconteceu com o vovô? O segredo é a maneira calma de responder e simplesmente com linguagem simples. Se você não souber responder, você pode falar: essa é uma ótima pergunta. Eu vou pensar numa boa forma de te explicar e eu já te respondo, tá bom? Evite respostas muito longas e complicadas. Sempre pergunte para o seu filho: o que você acha disso? Para que você consiga entender melhor o que ele já compreende daquela situação. Isso ajuda o seu filho a processar a informação sem se sentir assustado. Esse vídeo te ajudou? Me conta aqui nos comentários qual a comunicação mais difícil que você já teve com o seu filho. Se você gosta do canal, dá um like, se inscreva, compartilhe e eu te vejo no próximo vídeo.